Diferentes emoções. Da série Uma Vida com Propósitos, a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15. Nos diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. É isso mesmo. A verdade é que a vida raramente volta ao normal depois de uma temporada difícil. Tempos difíceis mudam as pessoas. E não apenas as pessoas, mas também a forma como elas enxergam o mundo ao seu redor. Para retomar a vida após um período difícil, nós precisamos fazer ajustes. E olhando para as Escrituras, percebemos que, em meio a tantas emoções, nós devemos aprender a nos alegrar com aqueles que estão alegres. Talvez você não esteja alegre nesse momento, mas ainda assim, alegre-se com seu irmão, sua irmã. Vão existir outros momentos em que pessoas ao nosso redor estão chorando, mas você está alegre. Console aquele que está chorando. Choremos com os que choram. E quando eu estou chorando, irmãos ao seu redor irão te confortar e chorar junto com você. O povo de Deus sentiu esse tipo de emoção contraditória quando voltou para Jerusalém, depois de ter sido mantido cativo na Babilônia por 70 anos. Quando voltaram, viram a sua cidade em ruínas, e a primeira coisa que decidiram fazer foi reconstruir a casa de adoração. Quando eles terminaram de fazer o alicerce, algumas pessoas gritavam em agradecimento, estavam alegres, enquanto outras tantas choravam, porque se lembravam do tempo passado, como era aquele lugar. O livro de Esdras, capítulo 3, versículo 13, nos descreve como essas emoções se misturavam. O povo não conseguia distinguir os gritos de alegria do som do choro. Era muito barulho, se ouvia de longe. Talvez você tenha experimentado algo assim também, emoções conflitantes. Enquanto alguns se alegravam, comemoravam, outros estavam chorando. Passamos por isso recentemente. O que fazer nessa situação? Os sentimentos são genuínos e nós devemos entender que pessoas são diferentes. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. A mudança é difícil de se acostumar. Deus muitas vezes fará com que você aprenda com as dificuldades e também fará com que você aprenda com a dificuldade dos outros. Mudar hábitos e comportamentos é difícil, doloroso, mas necessário. Seja gentil com você mesmo, seja gentil com os outros. Sempre que sentir emoções contraditórias, tente ter empatia, entender o ponto de vista do outro. Quando você estiver saindo de uma temporada de crise, perdas ou de um trauma, pode ser difícil imaginar como se recuperar, mas Deus quer lhe dar um novo começo e ajudá-lo a construir uma vida melhor do que antes. Lembre-se disso, as dificuldades moldam o nosso caráter. Não voltamos a ser a mesma pessoa que éramos, mas voltamos fortalecidos. E fortalecidos não pelo nosso próprio mérito, mas é pela graça, misericórdia do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, se porventura você está passando por momentos difíceis. E se você está vivendo um momento alegre, olhe ao seu redor. Pessoas talvez estejam ao seu redor passando por momentos difíceis, e você pode ser aquele que vai abençoar, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. É mandato do Senhor que possamos ser esse ombro amigo, esse ouvido, um abraço e também termos pessoas que possam fazer isso por nós quando necessitarmos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.